Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Pedagogo, sejam bem-vindos ao meu canal de conhecimentos pedagógicos. Como você que já me acompanha sabe, você que está chegando hoje vai descobrir agora, eu tenho várias playlists sobre psicologia da educação e sobre seus teóricos, como Piaget, Vygotsky, Vallon, Carl Rogers, Jeremy Bruner e outros vários que vão contribuir muito aí para a construção do conhecimento e para o que você tem na escola hoje. Eu tenho ainda playlist sobre Montessori, sobre Waldorf, sobre metodologia ativa, muita coisa aí. Freud, psicanálise e educação, que é o que eu sou realmente muito apaixonado, mas eu tenho uma atenção muito especial com Piaget. Eu adoro estudar, pesquisar e falar de Piaget, porque para mim é um gênio, tá? Nos vídeos que tem na playlist de Piaget, eu costumo apresentar uns livros, mas eu queria apresentar um agora e falar de dois livros, na verdade. Um é esse aqui, do Piaget. Psicologia e Pedagogia. Se você quer entender construtivismo, se você quer entender Piaget, você precisa ler esse livro aqui. Você tem que ler esse livro. Senão você não pode se considerar apto para falar de Piaget. E o outro livro que eu tive a oportunidade de ler de um amigo, e que fiquei fascinado com o livro, e aí já encomendei na editora, que ele tem que ter aqui nessa minha biblioteca de Psicologia da Educação, que você está vendo aqui atrás. Mini biblioteca, né? Que é o livro Construtivismo, uma pedagogia esquecida da escola, do José Sérgio Fonseca, da editora Artimédia. Esses dois livros são cruciais se você quer entender Piaget, quer entender o construtivismo, viu? É muito importante. A primeira coisa que eu quero discutir, que eu quero me permitir ousar fazer no vídeo de hoje, é desmistificar algumas coisas a partir das minhas pesquisas, das minhas leituras, porque eu adoro ler, pesquisar sobre Piaget e falar sobre Piaget. A primeira coisa importante é que tem gente que acha que a memória não é importante para Piaget porque ele vai criticar a repetição. O que Piaget vai criticar, na verdade, é o uso que a escola tradicional faz de materiais como a tabuada, por exemplo. Ele nem critica a tabuada em si, ele está criticando o uso que se faz da tabuada, querendo fazer com que o indivíduo decore ela na ponta da língua. E segundo Piaget, decorar a tabuada na ponta da língua não significa compreender o que significa 2 vezes 5 e o seu equivalente invertido, que é 10 dividido por 2. É isso que Piaget vai criticar, e não criticar o uso da memória. Em Piaget, memória vai ser tanto a conservação da informação, quanto a conservação das estruturas. Esse é o primeiro ponto a se esclarecer. O segundo ponto é que tem muita gente que confunde, em Piaget, atividade com ação material. Tem professor que entende que atividade no construtivismo, na perspectiva piagetiana, é botar o aluno para fazer a manipulação sobre objetos, sobre recortes de jornais, revistas, massinha e outras coisas do tipo. Em Piaget, não se confunde atividade com ação material. Ação material pode ser uma série de estruturas organizadas pelo professor com uma finalidade tal para aquela aula. Já a atividade em Piaget, ela vai ter a ver com uma questão muito mais profunda. A atividade em Piaget, ela pode ser em nível perceptivo, representativo, sensório-motor, operatório, concreto, formal e muitos outros. Então, atividade e ação material em Piaget não são sinônimos. Agora, eu não estou falando aqui contradizendo a questão de usar ação material, não. Ela é importante, mas quando Piaget fala da atividade, ele está indo muito mais além. Atividade não é necessariamente ação material, conforme eu estou falando aqui no vídeo. Outra coisa importante em Piaget, eu estou segurando o computador porque eu anotei, eu digitei, porque eu falei, essas coisas aqui a gente não pode deixar de falar, elas são muito importantes. Tem gente que diz entender o construtivismo e afirma que o aluno só aprende com a própria atividade, que ele deve ser deixado livre para agir. No construtivismo piagetiano não é isso que ele está falando. No construtivismo piagetiano, a liberdade se refere à oportunidade de participação ativa do aluno no conteúdo que foi programado para a aula. Tem gente que acha que é o seguinte, vamos preparei a aula, vou botar os alunos lá fazendo e larga eles fazendo. Não, o aluno quer ser coautor no construtivismo, ele quer criar junto, ele quer trabalhar junto a partir daquilo que o professor trouxe, que o professor está propondo e que o professor está discutindo. Não é largar, se vira aí. Isso vai aparecer melhor aqui na minha argumentação quando eu falar sobre conhecimento imediato, sobre conhecimento refletido, que vai ser inclusive o título desse vídeo. Piaget, conhecimento imediato versus conhecimento refletido. Então vamos seguir aqui a nossa discussão. Então em Piaget, no construtivismo piagetiano, a ideia não é largar o aluno sozinho, se virar para agir, então criar. Não, ele é coautor, ele cria junto, ele constrói conhecimento junto. Uma outra coisa importante aqui em Piaget
é que costuma-se dizer que no construtivismo o professor é um facilitador, um mediador. Ok. Se observarmos exatamente o que Piaget falou, o que está dentro da perspectiva piagetiana, o facilitador, mediador, é uma das funções didáticas que o professor desempenha como recurso para fazer com que o aluno aprenda. Mas isso não exclui o ato de ensinar. Isso não exclui o ato de ensinar. Se confunde muitas vezes, inclusive chegando a dizer que o professor tem que ser o facilitador, tem que ser o mediador, e que ensinar é algo negativo. E não é. Ensinar não é algo negativo. Facilitar, mediar, criar situações para que o aluno aprenda não substitui o ato de ensinar. Segundo o Piaget, o que se está desejando nessa perspectiva é que o professor deixe de ser um conferencista e passe a estimular a pesquisa, a busca do conhecimento, né? A crítica de Piaget é justamente ao excesso de verbalismo que acontece na escola tradicional. Mas não se pode deixar de ensinar, não se deve deixar de ensinar. Isso é muito importante ter essas coisas claras em Piaget para não se fazer confusão e não se provocar um esvaziamento de conteúdos na escola, né? Isso me leva à discussão da outra coisa que eu achei extremamente importante trazer nesse vídeo, que é dizer que o professor construtivista só trabalha o que o aluno traz de casa. Não é isso. É uma outra crítica à escola tradicional de não valorizar o saber do aluno. Mas o que o construtivismo piagetiano está dizendo é o seguinte: deve-se sim valorizar o conhecimento imediato, que é aquele do ouvir dizer, do ver fazer, que é o que o aluno traz para a escola já de casa, traz da sua bagagem. Deve-se valorizar isso sim, e deve-se, inclusive, no construtivismo piagetiano, partir disso para, então, o conhecimento refletido, que é o conhecimento científico. Então, deve-se partir do conhecimento que o aluno traz de casa, daquele conhecimento imediato, mas visando superá-lo com conhecimento científico. Porque enquanto o conhecimento imediato busca uma eficácia, o conhecimento científico busca a razão das coisas. Então, deve-se atentar para um estudo do construtivismo piagetiano a partir das obras de Piaget e de pesquisa realmente, e não de se fazer mais do mesmo. Senão a gente começa a criar uma série de ideias, de slogans a respeito do construtivismo que não correspondem com a realidade. Com essa ideia de deixar a criança livre, de valorizar o conhecimento que traz de casa, algumas pessoas ficam com a ideia, por exemplo, de que o construtivismo é uma bagunça, e o construtivismo é deixar o aluno fazer em sala o que ele quiser, baseado no que ele trouxe de casa. E, pelo contrário, na perspectiva construtivista piagetiana, desorganização não tem lugar. O aluno deve ter liberdade para criar, para ser coautor, mas junto com um professor que ensina. E ser um mediador, ser um facilitador, mais uma vez, é uma das funções que o professor desempenha nesse processo. Mas ele não pode deixar de ensinar de forma alguma. Por isso eu acho que esse vídeo, além de estar na minha playlist de Piaget, ele seria interessante também ser visto junto com um vídeo que eu coloquei aqui sobre educação online, onde fala do protagonismo do aluno, que o aluno quer ser coautor, mas ele não quer fazer sozinho e ser largado lá. Ele quer que o professor traga argumentação, que o professor demonstre, e ele quer interagir com essa argumentação do professor. É isso que ele quer participar da aula, ele quer ser coautor e construir junto. Nós não queremos, como aluno de um professor que chega em sala, dê uma pauta, larga a gente sozinho com uma suposta liberdade para agir, para criar, e não é isso que nós queremos interação. Tem gente que pensa que o construtivismo significa colocar os alunos em duplas, em pares, em grupos e deixar fazer. Não é isso, é interação com o professor. O ato de ensinar não está excluído. O ato de ensinar está na vontade de aprender. Bom, esse foi meu vídeo sobre Piaget, conhecimento imediato versus conhecimento refletido, que faz parte da minha playlist de Piaget. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês assistam todos os vídeos da playlist e as minhas outras playlists. Um forte abraço, até o próximo vídeo.